Jesus? Graças a Deus, é um motivo de alegria estarmos mais um culto aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu tenho a plena convicção de que Deus já falou conosco através do louvor e vai continuar falando através da sua santa palavra. Amém? Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, o versículo 11. Eu ministrei essa palavra na nossa igreja 7 no domingo passado e eu tenho certeza que Deus lá falou de um jeito, que vai falar de outro, ou da mesma maneira. Deus sabe como trabalhar e como agir nas nossas vidas. Tito capítulo 2 e a partir do versículo 11: glorificado e agradecido é o nome do Senhor. Amém? Tito capítulo 2, todas as Bíblias têm livro de Tito. Amém? Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não achou diz a escola dominical. Pega a bênção, escola pega. Amém? Tito capítulo 2 e o versículo 11 nos diz a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, diante da tua presença. Primeiramente, ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Pai, porque se estou aqui, ó Deus, não é porque eu mereço, mas sim pelas suas infinitas misericórdias, porque são elas, ó Pai, a causa de não sermos consumidos. Aqui estamos, ó Deus, para continuar, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Senhor Deus, venha retirar e arrancar de nossos corações todo espírito das lutas, todo espírito da incredulidade, todo espírito da timidez, ó Pai, que muitas vezes tem tentado impedir o teu agir e o teu trabalhar, mas que nesta noite, ó Pai, o agir do teu Espírito Santo venha ser manifesto, ó Pai, sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor Deus, retira todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, e que venhamos nos alimentar da tua palavra, e revela, ó Pai, revelações profundas da tua palavra, ó Pai, e que eu nesta noite eu venha desaparecer e a tua presença, ó Pai, ela venha continuar sendo nítida neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Podemos sentar e exaltar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem e essa palavra me chamou muita atenção, porque no dia do culto de ação de graça, às vezes eu falei, um vai pegar, outro não vai, aí eu peguei e dei uma pequena estudada sobre essa passagem, quando se fala de graça, fala de culto de ação de graça, e aí Deus tocou no meu coração para que eu ministrasse essa passagem, porque sabemos que a Bíblia nos diz no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 22, onde a palavra do Senhor fala que a misericórdia de Deus é uma causa de não sermos consumidos. Então, quando se fala de misericórdia, se fala de um favor que não merecemos. Principalmente no Antigo Testamento, nós podemos entender que a graça ou a misericórdia de Deus envolveu desde lá de Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos a misericórdia ou a graça de Deus envolvendo o ser humano. E nós podemos entender que quando nós nos alimentarmos da palavra de Deus, entendemos que estamos aqui não porque nós somos
contigo porque somos cheirosos ou porque tomamos banho. Não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque é ela a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por isso a sua misericórdia não tem fim. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso, ele é infinito, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ele sabe e ele conhece. A própria Bíblia diz no livro de Salmo 139: se ele antes age uma palavra em nossa boca, o Senhor tudo sabe e tudo conhece. Então, antes de você falar, antes de você pensar, Deus ele já sabe. E nós podemos entender que o pecado, ele tem castigado o ser humano, ele tem escravizado o ser humano de uma tal forma que, se não fosse a graça de Deus, a própria palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos 3:23, se não me falha a memória, a palavra do Senhor fala aqui: Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Então nós entendemos que ninguém na terra é justo. O único que veio justo foi Cristo. E mesmo assim mataram, o crucificaram, e a causa da morte dele, da crucificação dele, foi a misericórdia que nos envolveu. Quando nós lemos no livro de Tito, capítulo 2, o versículo 11, diz: porque a graça de Deus há de ser manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Essa passagem me deixou bastante intrigado, porque a graça de Deus, ela trouxe, a Bíblia está dizendo que ela há de trazer salvação a todos os homens. Quando a Bíblia diz homens, está falando de homens e mulheres, de toda a raça humana. Nós podemos entender que se a graça de Deus ela traz salvação a todos os homens, por que nem todos são salvos? Por que nem todos buscam a Deus? Porque você olha para as pessoas, para a cidade, para a população, você vai entender que muitas pessoas nem ao menos em Deus acreditam. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que infelizmente acreditam na tal chamada Big Bang, que tudo veio a existir por causa de uma explosão. E nós podemos entender que tudo que nós vemos, tudo que existe, foi construído e feito por Deus. Nós entendemos que a graça há de se manifestar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quem está me entendendo diz amém? Amém. Quando nós lemos a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos olhar lá e ver que a graça de Deus envolveu. A Bíblia diz no capítulo 1 de Êxodo que começou, ou seja, veio um faraó que não conhecia a história de José. E nós podemos ver que o povo começou a multiplicar, o povo começou a encher, ou seja, faraó olhava e tinha muito menos egípcio do que o povo de Israel, o povo hebreu, como era chamado na época. Agora entenda bem uma coisa: quando o faraó começou a observar e ver que o povo hebreu crescia e se multiplicava, ele olhou e falou: eu preciso parar esse povo, eu preciso barrar esse povo. Só que o faraó não sabia que naquele povo havia uma promessa sobre aquela geração, aquela nação, aquele povo havia uma promessa. O que eu aprendo com isso é que sobre a minha vida e a sua vida há uma promessa. O diabo pode tentar querer te parar, o diabo pode tentar querer te calar, o diabo pode tentar calar a igreja, mas a palavra do Senhor nos fez uma promessa: que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor na terra. A palavra do Senhor nos diz que o faraó não conhecia a história de José. E se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver que ele começou a colocar no trabalho, começou a escravizar muito mais do que já escravizava o povo hebreu. Só que a palavra do Senhor nos diz que Deus é com eles. Eu quero que você entenda bem uma coisa:
O povo de Israel já estava sendo escravizado fazia tempo. Quando Moisés nasceu em uma época de turbulência. Moisés nasceu em uma época em que o povo estava sendo massacrado pelo faraó. E nós podemos entender que sempre, no momento de dificuldade, Deus sempre levanta um para libertar o teu povo. Só que naquele mesmo dia, você pode entender, naquela mesma época, quando as parteiras eram obrigadas a matar todo homem que nascesse, ou seja, Faraó deu uma ordem, falou: se nascer mulher, vocês deixam de ver, mas se nascer homem, mata. A Bíblia faz questão de dizer que quando as parteiras viram, pastor Leonardo, que era um homem, veio um temor sobre a vida das parteiras, ou seja, Deus automaticamente lá no céu falou: olha, ele, você pode matar o outro, mas ele é meu escolhido, nele você não toca. Faraó nasceu, Moisés nasceu. E é interessante nós entendermos que quando ele nasceu, cresceu, foi estudado nos colégios egípcios na época, foi treinado como egípcio, que todos nós conhecemos a história. A sua mãe, quando teve, ela conseguiu esconder ele por 3 meses, mas depois não conseguiu mais. Só que quando nascia, se você for ler a história, quem está me entendendo diz amém. Se você for ler a história, quando nascia um menino homem, as parteiras jogaram no rio Nilo para que o jacaré morresse aquela criança. Agora entenda uma coisa: quando a mãe de Moisés não conseguiu esconder mais ele, ela colocou, fez um junco, ou seja, uma cesta de junco, colocou Moisés, e a filha de Faraó viu. Deus automaticamente estava falando: se é meu escolhido, o rio Nilo não mata. Se é meu escolhido, as parteiras não matam. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você é escolhido, então a doença não vai te matar. Você é escolhido, o diabo, os médicos podem ter dito: olha, nada vai acontecer, você vai morrer, isso é para a morte. Mas Deus está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. No capítulo 2, você vai entender de Êxodo, você vai ver que Moisés nasceu no capítulo 3 de Êxodo. A Bíblia Sagrada nos conta uma história que Moisés pegou as ovelhas de seu sogro Jetro e foi apacentar. Após ele ter passado o deserto, a Bíblia diz que as ovelhas estavam pastando. De repente ele olha para uma sarça fumegando. Ele viu que o fogo estava naquela sarça, mas ela não se consumia. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: às vezes você olha para você e diz que você não é nada nem ninguém, mas Deus estava falando através de uma sarça insignificante. Não importa como você é, quando Deus quer te usar, não importa o que as pessoas digam ao teu respeito, quando Deus quer te usar, Ele vem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Ele usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e no dia que Ele quer. Olha que coisa interessante, no capítulo 3 de Êxodo, nós estamos falando sobre a graça ou a misericórdia de Deus envolver. Quem está me entendendo diz amém? Então a misericórdia de Deus estava pronto para aquele povo. No capítulo 3, como eu disse, Deus falou com Moisés através da sarça. Moisés começou a olhar e dizer: mas Deus, eu sou pesado de boca, não sei falar. Deus pegou e falou: teu irmão Araão vai ser a tua boca, vai falar por ti. Mas não digo que você é pesado de boca, porque quem fez a boca do homem foi eu, Moisés. E a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés, preocupado com o que ia falar, ou ele estava preocupado com o que alguém ia perguntar para ele. E olha que coisa interessante, a palavra do Senhor nos diz em Êxodo capítulo 3, versículo 14, se não me falha a memória, coloca aí, irmão, fazendo um favor. Quando Moisés perguntou
entender? Diz amém. Olha o que a Bíblia diz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É interessante nós entendermos que, quando nós olhamos para essa passagem, Deus estava dizendo para Moisés: diga para eles que eu sou, te enviou. Aí eu comecei a buscar, pesquisar, para Deus, mas como assim? Mas Deus me falou: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita, na hora que você necessita e do jeito que você necessita. Quando nós olhamos para a passagem de Êxodo, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos entender que para o povo hebreu, para Moisés, eu sou era o libertador. Para o servo de Jericó ele era a visão. Para Isaías e para mim, para você é o príncipe da paz, o Deus forte, Pai da eternidade. Eu quero que você entenda de uma vez por todas o que Deus é para você. O eu sou, o que Ele é para você. Pastor, nesse momento Ele precisa ser para mim meu médico. Nesse momento Ele precisa ser para mim o meu consolo. Nesse momento Ele precisa ser para mim a providência, não importa. Ele é a solução para o teu problema. Mas para isso, eu e você não podemos questionar a Deus. Nós precisamos entender: Deus, independentemente da situação, Tu és Deus da minha casa, Tu és Deus da minha família, Tu és Deus da minha vida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus vai me manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando Deus estava falando com Moisés, Deus estava falando para ele: a minha graça ou a minha misericórdia vai tirar você daí, vai usar você para tirar o povo da escravidão. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o Deus da qual nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele não é um Deus de confusão. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós precisamos acreditar naquilo que pedimos. Você acaba de outra mensagem, o irmão estava lá. Você estava. Agora entenda uma coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra, coloca aí no prego, Hebreus 12, porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, 11. Mas Hebreus 12, versículo 15, coloca aí, fazendo favor. Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Olha que coisa interessante. Eu achei muito lindo esse versículo, porque tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deixa eu, irmão, por favor. Eu achei interessante essa passagem, porque a Bíblia está falando para nós termos cuidado de não sermos privados da graça ou misericórdia, assim como você quer entender. Para nós olhar para essa passagem e entender que a graça de Deus ela nos envolve todos os dias. Amém. Porque se fôssemos olhar, e se Deus fosse olhar para mim e para você, se você pode entender que a Bíblia faz questão de dizer que uma das coisas, a única coisa que Deus arrependeu de ter feito foi o ser humano. Ele fez todas as coisas que se é bom. E quando nós olhamos e entendemos o que é a graça de Deus, mas não é porque nós somos envolvidos com a graça de Deus, quem está me entendendo diz amém? Que eu posso andar, fazer e viver do jeito que eu quero. Coloca aí, Judas, versículo 4. Judas,
versículo 4, só para nós entendermos. Olha que coisa interessante, Judas e o versículo 4, porque Judas só tem um capítulo, né? Olha lá. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Você sabe que a palavra do Senhor aqui está dizendo? Que as pessoas, na época em que foi escrito, já faziam isso. Usaram-se da graça para viver conforme a sua própria vontade sobre o prazer. Usaram-se a graça de Deus para viver dissolutamente de qualquer maneira. Mas a graça de Deus ela só envolve o homem, só envolve a mulher, quando ele reconhece o seu erro, reconhece as suas falhas, reconhece a sua fragilidade e diz para Deus: se eu estou em pé, é a tua graça que me envolve, é a tua misericórdia que envolve eu dia após dia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus falando que a graça de Deus vai trazer salvação a todos os homens, Efésios capítulo 2 e versículo 8, coloca a mão para fazer favor. Efésios capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvos. Olha que coisa interessante, Efésios 2 versículo 8. Nós podemos entender que muitas vezes, quem está me entendendo diz amém. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não compreendemos o que a palavra de Deus ela quer falar para mim e para você. Quando a Bíblia Sagrada diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de, é dom de Deus. A Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos porque somos bonitinhos. Nós não somos salvos porque fazemos uma meia hora de oração, um dia de jejum, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Aí você vai falar, pastor, mas não precisa fazer isso. Lógico que não precisa. E por mais que nós fazemos, ainda é pouco por aquilo que Deus requer de mim e de você. Porque Ele deixou todo o esplendor da sua glória. A Bíblia diz que Ele deixou todo o esplendor da sua glória e veio aqui como homem para morrer no meu e no seu lugar. E muitas vezes nós não reconhecemos a graça de Deus. As pessoas que não buscam a presença de Deus, que vivem dissolutamente, como diz lá em Judas, versículo 4, elas vivem dissolutamente porque não reconheceram a graça de Deus. Muitas pessoas olham para mim e para você e dizem que nós somos loucos, doidos, por estar na igreja, por buscar a presença do Senhor. Uma vez uma pessoa disse para mim, meu Deus não é surdo, não precisa gritar. E aí a Bíblia diz no livro de Sofonias, tocai a buzina em Sião e gritai que o Senhor está voltando. E proclamai a volta dele. Agora entenda bem uma coisa. Quando nós falamos da graça, quando nós falamos de tudo isso, nós podemos ir lá para Davi. A graça envolveu a vida de Davi. Quem está me entendendo diz amém. Você pode entender que não quero aqui falar sobre o pecado que ele cometeu. Não, eu quero falar sobre o pecado que ele cometeu. Quem está me entendendo diz amém. Quando se fala da graça, 1 Crônicas, capítulo 21, coloca aí o versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 1. O inimigo entrou no coração de Davi, quem está me entendendo diz amém, para ele contar o povo. Mas que pecado é esse, né? O inimigo entrou para que ele viesse contar a população. Que mal é esse? E Deus não se agradou. 1 Crônicas 21. E Deus não se agradou. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se irou por ele fazer isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia faz
que a graça ou a misericórdia de Deus lá, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não, aí você está falando de 1 Coríntios, né? É 1 Crônicas. É 1 Crônicas, capítulo 21. E já vamos lá, já coloca lá. Aí, está Crônicas aí? Não, está Coríntios. 1 Crônicas, capítulo 21, só coloca o versículo 1, depois vai lá para o versículo 26 e 27. Olha que coisa interessante. Que pecado tem de fazer uma contagem? Contar. Alguém vê mal nisso, sim ou não? Hã? Ajude eu, irmão. É como o pastor Leonardo está falando aqui. Ele, por vaidade, quem está me entendendo diz amém? Ele quis contar. Por vaidade. Olha que coisa interessante. O versículo. Não tem todas as Bíblias, tem primeira coisa. Está travando? Quer marreta? Tem marreta na vontade. Uma marreta de 10 quilos resolve o problema, né, irmão? Amém? Olha lá. Eu disse que o que entrou no coração de Davi? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, ou a contar. Que mal que é isso? Só que Deus olhou o que estava no coração de Davi. Não tem mal nenhum em contar, mas ele foi por arrogância, para se exaltar. É por isso que a Bíblia diz, deixa ele completo, já pode colocar o versículo 26 e 27 desse capítulo. Mas em Provérbios capítulo 16, a palavra do Senhor nos diz que muitas são a intenção do coração do homem, mas Deus pesa o espírito. A intenção pode ser boa, mas o que está no coração? Quem está me entendendo diz amém. É como a arca do concerto foi cair, aí eu esqueci o nome, foi uma benção. Aquele que segurou para não cair a arca, não era o nome dele, mas caiu. Alguma coisa assim. Ele segurou a arca, a intenção dele foi mal, foi boa, sim ou não? Foi boa. Ele não quis deixar a arca do concerto, mas não que ele colocou, não. Deus partiu ele no meio. E usar. É isso aí. Ajuda eu, pastor. O versículo 26 de 1 Crônicas 21, versículo 26. Depois que Deus se irou, quem está me entendendo diz amém? Nós estamos falando da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Então a graça de Deus envolveu Davi, ele fez algo que é errado. Por quê? Por causa do seu coração estava querendo se exaltar. Aí Deus pegou, depois de ter tudo, ele viu que tinha feito errado, ele se humilhou para que a graça de Deus envolvesse ele. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto de sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. 27. Olha aí. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bandeira. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando Davi ele quis enumerar, ou seja, contar o povo, a arrogância estava dentro do coração dele. Deus falou: não, eu não quero isso. A glória é minha, a honra é minha, o louvor é meu e não é seu, Davi. E quando ele viu que ele tinha feito algo errado, ele prostrou diante de Deus, fez um altar, fez um holocausto. Deus respondeu no céu com fogo. E Deus ordenou para o anjo: guarda a tua espada, porque a minha misericórdia vai envolver Davi novamente. É interessante nós entendermos isso. É interessante nós olharmos para a graça, para a misericórdia de Deus e ver que quando nós dobramos o nosso joelho com sinceridade no coração,
E a palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Coloca aí, irmão Cleber, fazendo favor, versículo 7, se não me falha a memória. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha que coisa interessante. Por que Deus tinha colocado um espinho na carne de Paulo? Foi mais ou menos a mesma situação de Davi. Ele queria se exaltar. Ele estava se exaltando. Olha, e para que ele não exaltasse pela excelência das revelações, olha que a Bíblia é bem detalhista e se você for olhar ali, a Bíblia não está dizendo, mas dá a entender que Deus usava Paulo como não usou os apóstolos que andavam com Cristo. E Paulo não andou com Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Paulo não andou com Cristo enquanto Cristo estava vivo. Na época que Cristo estava vivo, ele perseguia o povo de Deus. Agora entenda uma coisa: Deus usava ele de uma maneira que não usava os discípulos. Eu imagino, irmã Tereza, que Paulo estufou o peito, pensa um baixinho e tira. Falou: Deus, às vezes Deus usava ele para alguma coisa, chegava, você viu? Aonde você viu os apóstolos de Cristo ser usados desse jeito? Eu sou mais eu. Eu sou melhor do que eles. Deus falou: Paulo, você é melhor que eles? Porque não é porque eu canto bonito, porque eu prego bonito, se eu falo bonito, a glória é de Deus. A glória jamais vai ser minha, vai ser sua. A glória é dele. Então Deus olhou e falou: olha, e foi pela excelência das revelações foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Aí é quando tem várias linhas de pensamento, vários pensadores nos falam que ele pecava de alguma maneira e na hora que ele via ele se humilhava. Outros já falavam que era uma enfermidade, não importa. O importante é o versículo 8. Coloca aí o versículo 8 de 2 Coríntios. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, o espinho na carne está acontecendo na minha vida e eu orei 3 vezes. Deus tira isso de mim, desvia isso de mim. Só que o versículo 9 é o que Deus diz para ele. Coloca aí no prédio. E disse Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Eu coloquei essa espinha na sua carne para você olhar e ver que eu sou e você não é nada. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É interessante nós entendermos que Paulo, ele orou 3 vezes e Deus disse para ele: a minha graça te basta. Ou seja, eu te conheço, Paulo. Se eu tirar isso de você, você vai estufar o peito de novo. Se eu tirar isso de você, você vai achar que você é o bambambam. Você é a última Coca-Cola do deserto. Então a minha graça te basta. Então, ore, continue buscando. E isso é para você e para as outras pessoas saber que eu sou o único merecedor de honra, de glória e de louvor. Então a graça de Deus envolveu a Paulo, onde a graça de Deus envolveu a mim, envolveu a você. Sabe por quê? Vou tornar a repetir, não porque somos bonitinhos, é porque Deus de lá do céu. É por isso que na palavra do Senhor tem uma passagem que diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos do Espírito. Você já parou para entender que até nas nossas orações, depende do jeito das nossas orações, nós muitas vezes, o Espírito Santo, quantas vezes você já orou, ou você já pediu para Deus: Deus,
é melhor eu morrer, é melhor eu sair desse mundo, é melhor eu... Porque para mim nada está dando certo, está dando tudo errado. Aí o Espírito Santo de Deus vai falar: pai, ela não está querendo morrer, ela está querendo que o Senhor alivie a carga, o fardo sobre a vida dele. Ela não está querendo morrer, ela está querendo que o Senhor dê um alívio para o sofrimento da vida dela ou dele. Então o Espírito Santo de Deus vai interceder por mim e por você. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos envolve cada dia, cada manhã, cada momento. E eu e você, nas nossas irresponsabilidades, nós não sabemos agradecer essa graça que envolve as nossas vidas. Muitas vezes questionamos a Deus, muitas vezes nos preocupamos com algo. Você sabia, eu pesquisando sobre preocupação, e você sabia que 86%, quem está me entendendo diz amém, mais ou menos 86% das nossas preocupações nunca vai acontecer? Quem sabia disso? 86% das nossas preocupações nunca vai acontecer. E nós sofremos antecipadamente. Eu digo por mim, nós somos assim. Como seres humanos, nós somos assim. Nós somos tão debilitados, tão fracos espiritualmente falando, que nós deixamos de confiar em Deus. Quando a igreja de Cristo começar a confiar em Deus na totalidade, irmãos, ninguém vai te parar. A igreja vai crescer. As pessoas muitas vezes olham para mim, para você, e falam: para mim ser crente que nem ele, viver nessa situação, viver desse jeito, viver assim, sabe? Mas vai chegar um dia, quem está me entendendo diz amém, que o povo vai olhar para mim, para você, vai falar: eu quero servir a Deus, porque Deus tem dado para ele, Deus tem dado para ela, Deus tem abençoado, Deus tem feito. Porque é isso que Deus faz. Só que nós não acreditamos. Nós achamos que acreditamos na palavra, mas não acreditamos. Acreditamos superficialmente. É muito fácil eu ser crente dentro da igreja, porque todo mundo que passa lá na rua é aqui dentro e fala: é crente. O duro é ser crente lá fora, no teu trabalho, na tua casa, na casa mais complicada ainda, porque ele tem mais intimidade, aí que é perigoso. Mas não adianta ser crente dentro da igreja, dentro da minha casa não ser crente, no meu trabalho não ser crente. Para a graça de Deus nos envolver, nós precisamos, aonde nós estivermos, as pessoas têm que olhar: realmente ele, ela é um homem e uma mulher de Deus. Para a graça nos envolver, nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, nós jamais somos merecedores da graça de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: ensinamos que renunciamos à impiedade, à consciência mundana, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então que o mundo, a tecnologia, tudo faz com que eu e você nos afastamos de Deus. Tudo. Esses dias atrás eu estava pesquisando algumas coisas e comecei a me perturbar. Falei: Deus, e agora? E agora? Porque tudo está trabalhando e agindo
para perceber. Hoje mesmo mandaram um vídeo dizendo que estavam hostilizando na igreja lá na. Não lembro aonde o lugar, mas é no sertão lá. As pessoas daquela LGBT lá chegaram na frente da igreja e estavam hostilizando a igreja. Então o cerco está fechando. Só que a graça de Deus continua nos envolvendo. O cerco está fechando. Mas temos que ter certeza que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Então, não vamos usar essa graça de Deus. Não vamos usar essa graça de Deus para viver da maneira que nós achamos que devemos viver. Mas vamos examinar a Escritura, como diz a Bíblia, no livro de João, capítulo 5 e o versículo 39. Coloca aí, meu pai, fazendo favor. Se não for, os irmãos me perdoam, porque eu passei dos 18 e ainda bati a cabeça. João 5,39, a Bíblia diz: examinais, pois, as Escrituras, na minha coisa, examinais as Escrituras, porque vos cuidai nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é examinar? Esse tempo atrás, uma pessoa pegou e falou para ele: pastor, você já leu a Bíblia inteira quantas vezes? Eu falei: ainda. Mas por quê? Porque eu começo a ler Gênesis, eu acho uma palavra lá que me é complicada, na hora que eu vou lá em Apocalipse, estou lá no dicionário, eu não consigo. Então, o que é examinar para você? Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, eles são cegos espiritualmente porque não examinam a Bíblia, não busca a palavra de Deus. Fica 3, 4, 5 horas na televisão assistindo um filme e não lê 10 minutos a Bíblia. Como que nós queremos que a graça de Deus nos envolva? Amém? Amém. E o horário foi agora. Amém? Amém? Quem entendeu a palavra de Deus diz amém? Amém. Então se coloca de pé.